acha que Rafael vai viajar logo após o segundo turno e só lançará o secretariado quando ele voltar da viagem? Do nada, do nada. Então, o que eu apurei? No domingo, Wellington Dias, Regina Souza e Rafael vão votar bem cedinho e em seguida eles viajam juntos para acompanhar a apuração junto com Lula. Eles vão estar lá com Lula, em São Paulo. Rafael, Wellington e Regina vão estar do lado do presidente, estão otimistas de que ele vence o atual presidente Jair Bolsonaro. Equipe de transição. A equipe de transição será anunciada logo após, os nomes serão anunciados logo após essa eleição. E o secretariado? Ananias, você tinha razão, ele vai viajar sim após o segundo turno da eleição. Mas o que eu apurei foi o seguinte: caso Lula vença a eleição, Rafael já tem todo o secretariado desenhado. Então, praticamente não haverá mudanças e ele deve anunciar esse secretariado antes da viagem. Já vai viajar bem. Ah, muito bem. Para não ficar recebendo ligação lá de deputado toda hora. Durante a viagem não vai ter sossego, não vai ter calma. Mas se o presidente Lula, por um acidente de percurso, não vencer a eleição, aí ele vai precisar de um pouco mais de tempo, porque ele precisará acomodar os deputados federais na estrutura estadual, porque ele não contará com os cargos que a SAB vai preencher daqui a pouco, Sim. antes mesmo dele. FUNASA, DENIT, delegacias regionais dos ministérios, CODEVASF, entre outros cargos. Então, assim, Lula perdendo, ele adia o secretariado para a volta da viagem. Lula ganhando, na próxima semana a gente já deve trazer aqui a equipe de transição e os nomes do secretariado. Esta é a expectativa. Ari, você fazendo esse julgamento me surpreende, porque eu não dei essa indicação. Eu fiz uma pergunta, na verdade, uma pergunta retórica, porque se viaja depois de uma eleição, depois de um processo desgastante, você mesmo não vai viajar ou não? Olha, o clima ótimo aqui no jogo. Eu vou viajar no começo de novembro, mas só depois que o Ananias viajar e voltar. Bom, como também? as mulheres nem sempre têm o mesmo espaço, eu vou depois do Ananias e do Ari. Eu tô achando que vai acabar o ano e não consigo. Mas é fugindo da confusão, mas o Ari disse que ele já vai deixar tudo amarrado, né? Tudo. E se o Lula ganhar, o secretariado sai logo. Pô, você falou aí Olha, da variação que pode acontecer com relação aos cargos federais. Cargos federais? tá querendo puxar. Chama uma manchete que traz uma lista, Ari, de cargos federais. Nossa, olha, lista é sempre bom. e você olhando bem, são muitos, viu? E são de órgãos grandes, Sávia. Importantes. Depende, viu, Ananias? Quem indica o quê nos cargos federais aqui no Piauí, a depender do resultado da eleição. Um cenário com Lula e um cenário com Bolsonaro. Tem lista! Sei que já vai ter resposta, já recebi resposta aqui. Olha aí, Ari. Cargos federais no Piauí, quem deve indicar? A previsão é que a partir de abril do próximo ano. Sim. CODEVASF. Ari, Opa! vou abrir um parêntese só para essa data. É importante. É longo, hein? Só em abril. A data em si já é uma polêmica, Ananias. A partir de agora já se começa a especulação. Em janeiro todo mundo já quer assumir, mas não é isso que deve acontecer, né? A partir de fevereiro se começa essa articulação. Só que a gente sabe que pegando o histórico dos governos Lula e também do próprio governo Bolsonaro, isso demora. Como as coisas acontecem rápido, né, no governo federal. É nesse ritmo. Então, assim, esse é o prazo realista, certo. abril. Pois vamos lá, os cotados, aliás, os que devem indicar. CODEVASF, Ari. Se Lula ganhar, o deputado federal Júlio César Lima indica. E se Bolsonaro ganhar, o deputado federal eleito Júlio Arcoverde. É Júlio de um lado e Júlio do outro. Duelo de Júlios. E é uma pasta muito cobiçada, né? Muito importante. Olha a outra cobiçada aí, DENIT. DENIT tem muito dinheiro também. Se Lula ganhar, é o senador Marcelo Castro. E se Bolsonaro ganhar, permanece nas mãos de Elmano Ferrer. Seria aí uma maneira também de contemplar, né? Mas o Átila, deputado, não indicaria? Olha,
Na FUNASA, embaixo. Ah, tá aí na FUNASA. São os 3 principais órgãos, né? Tem muita grana também. Ah, sim. Quem é, Ari? Bem, se o Lula ganhar, é o deputado Francisco Costa, do Partido dos Trabalhadores, e se Bolsonaro ganhar, o deputado jovem, deputado federal eleito, Átila Filho. Lembrando que tem sim duelo, tem disputa. Essa lista é a que eu peguei, Ananias, conversando inclusive com deputados federais. Imagina essa daquilo- apuração aí, hein? Daquilo que é mais provável de acontecer, né? Tem mais, olha, você vai ver cargo federal aí que você não estava lembrando, mas tem, olha. Vai, Ari. Vamos lá, Denox também é um órgão com dinheiro. Se Lula ganhar, é o deputado do PV, Jadiel Alencar. E se Bolsonaro ganhar, o próprio Ciro Nogueira. É E- isso. O Jadiel, né, que é um novo petit, ele vai aparecer depois aí na lista. Vamos ver mais. INSS. INSS, se Lula ganhar, pouco interesse. Se Bolsonaro ganhar, pouco interesse. Olha, eu tentei, né? Eu vi quem queria indicar, mas os deputados com quem eu conversei não demonstraram interesse nessa indicação. Então, eu estou sendo realista aqui com a lista. Lembrando que, geralmente, a indicação do INSS, Ananias, é de um servidor de carreira, né? O que já mostra que os políticos não têm tanto interesse assim. Eita, lá vem polêmica, Ari. Olha, temos CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, também um órgão importante. Se Lula ganhar, é a própria Rejane Dias, ex-primeira-dama. E se Bolsonaro ganhar? Não entendi, Jadiel Alencar? Uma fonte Olha, avalia. gente, não, peraí, sabe? Se o Lula ganhar, o Jadiel indica. Se o Bolsonaro ganhar, ele indica também. Vai ser contemplado de qualquer forma. Segundo um colega de partido do Jadiel, ele teria essa interlocução, caminhos abertos. Ele que inclusive foi convidado, chegou a flertar com a possibilidade de estar na oposição bem no início, quando se colocou nessa disputa eleitoral, Ananias. Então, os próprios petistas veem que ele foi eleito pela federação, mas que se Bolsonaro ganhar, ele tem uma via de diálogo, de trânsito e de possível adesão para o outro lado. É o que dizem os colegas deputados federais como ele. Ele vai torcer para os dois ganharem, né? Assim, Então ele fica todo se desse para dividir. DNPM, Ari. Vamos lá, o Departamento Nacional de Produção Mineral. Se Lula ganhar, pouco interesse. Se Bolsonaro ganhar, pouco interesse. Não é que não vai ter indicação, vai ter a indicação, mas nenhum deputado está brigando para indicar o DNPM. Mas vou ter que Agora. indicar, né? E se indicar, a gente já sabe. Não tinha interesse, mas indicou. Vai, Ari. Deu no final. Ruim é o diabo do nada. Superintendência do Ministério da Agricultura. Se Lula ganhar, pouco interesse. Se Bolsonaro ganhar, pouco interesse também. INCRA. INCRA. Se Lula ganhar, o deputado federal eleito Florentino Neto. E se Bolsonaro ganhar, Júlio César mais uma vez. Polêmica. Outra polêmica, é um aliado, né, aí também da base, aponta que o deputado Júlio indicou o INCRA, que era o Thiago Vasconcelos, deixou, né, a partir do momento em que fez a indicação da primeira suplente do Wellington Dias, que é a esposa do deputado Júlio, mas esse aliado enxerga que há uma via de diálogo a ser retomada caso o Bolsonaro ganhe a eleição. Você acha? Agora eu vou abrir para o pleno. Eu quero a opinião de todos. Olha, como a gente botou cargos federais, uma fonte minha já botou assim, você sabe quem indica o Detran? Eu não, mas ainda não, né? Calma. Aqui são os federais. Quem calma. indica hoje? É o Francisco Costa. Francisco Costa. Que Vai detém, manter? né, o Detran. Pois é, eu perguntei aqui. Olha, a Sávia está trazendo a partir da apuração feita que, em caso de vitória de Bolsonaro, Júlio César terá um caminho de volta. Eu quero a opinião dos jogadores e jogadoras. A gente tem uma fluidez aí de alguns nomes. Por exemplo, o Jadiel Sávia colocou como tendo boa interlocução com o ministro Ciro Nogueira, e isso é verdade, com o grupo. Inclusive, alguns petistas dizendo, na verdade, ele é um candidato do Ciro aqui dentro. Era cavalo de Troia. Que Isso, e eu entrevistei o Jadiel e ele disse
Desminta isso, não tem nada disso. Eu sou Lula, sou o Hélio, sou o Rafael. Mas é verdade, o Júlio César também tem essa fluidez. Por exemplo, Ari. O pessoal do Rafael considera que o Átila Filho não vai fazer uma oposição ali Mas dura, entenda. acirrada. Do outro lado também tem o Com caminho. Átila Filho, eu concordo com você. Tem essas faixas do pouco interesse, Quem né? fez a oposição de verdade foi o Átila pai, deputado. É verdade. Isso. O Átila Filho foi pedir voto para ele, independente da questão nacional. Agora, você, a Sávia, o França e a Poliana trouxeram aqui durante toda a eleição trocentos duelos Exato. de Júlio César com Ciro Com Nogueira. Ciro. Bem, primeiro, Jadiel Alencar está aqui conosco. Muito obrigado, deputado, Obrigado, pela deputado. sua presença. Ele diz o seguinte: registre aí de uma vez por todas. Sou governador Rafael e Lula, não 100%, sou 1000%. Esse é meu único lado. Pode anunciar aí que não tem outro que não seja o de Lula e Rafael. Tá aí então feito o registro. E até- Vou encaminhar para a Sávia. Recebi a mensagem. Uma fonte diz o seguinte: e o Marcos Aurélio Sampaio não é deputado, não? É sim deputado. Mas Não- as coisas se resolvem Não por aqui está. com Eu ele. liguei pro deputado Marcos Aurélio para apurar as informações. Ele não me atendeu, não ia inventar, então tá aí, Mas tá em acho aberto. que as coisas para o Marcos Aurélio vão ser resolvidas mais por aqui, né? Na gestão estadual. Ah, mas Não, deputado mas federal todos tem... Todos É, acabam tem tendo, espaço. mas federal tem que E- indicar. e a questão- o espaço dele mesmo, bom mesmo, vai ser no Estado. Ah, mas não vai abrir mão do federal. Sabe não. A questão, Júlio, que eu trago esse ponto de duelos. Inclusive, eu lembro que havia uma grande expectativa da oposição, isso visto na capital e no interior, de que Júlio César rompesse com o governo, que se juntasse os prefeitos progressistas com os prefeitos do PSD para fazer uma grande maioria. E, pelo contrário, Júlio César continuou na base do governo e trouxe para o seu partido, para a base do governo, prefeitos do progressistas. E a Poliana cobriu isso muito bem. A cada filiação era um gol em final de Copa do Mundo. Uma comemoração extrema do grupo de Júlio César. Por outro lado, o grupo do Progressistas, do ministro Ciro, sempre criticando essas filiações e a própria postura de Júlio César no processo eleitoral por ter ficado na base do governo. Então, pergunto, tem caminho de volta?